banho mais demorado, a limpeza da louça, o uso do banheiro. A gente pode até não se dar conta, mas todas essas atividades geram esgoto. Você não pode deixar isso sem nenhuma solução, porque isso vai ocasionar certamente um prejuízo para o meio ambiente e eventualmente também para as populações que vão entrar em contato com essa água utilizada, essa água residuária. E é muita água. Uma pesquisa do IBGE revelou que, em média, cada pessoa produz 92 litros de esgoto por dia. Contando o país inteiro, a cada 24 horas, mandamos para o ralo nada menos que 17 bilhões de litros. Esgoto é sinal de problema para o meio ambiente. Por isso, ele precisa ser primeiro coletado e depois tratado. O Brasil tem evoluído quando o assunto é saneamento básico, mas ainda está muito longe do ideal. Em mais da metade das residências, o material não é sequer recolhido pelo Estado. Em alguns municípios, o destino do esgoto ainda é a fossa séptica, um mecanismo que especialistas indicam apenas para situações muito específicas. Em casos, por exemplo, de zonas rurais e de populações dispersas, você precisa de soluções mais simples, que estejam mais compatíveis com aquela realidade social e econômica daquela população. A fossa séptica geralmente é uma solução mais simples, onde você tem um ambiente pequeno, confinado, controlado, onde você promove a degradação do material orgânico presente no esgoto antes que esse material chegue ao rio. Não investir no tratamento de esgoto costuma ter consequências graves. Se a população entra em contato com esse curso d'água que está contaminado com esse esgoto não tratado, você pode ter uma série de doenças ocasionadas pelo contato primário dessa população com o curso d'água ou pela ingestão dessa água contaminada. O meio ambiente utiliza essa água. Então, se ele entrar em desequilíbrio, todo o sistema de produção do meio ambiente entra, inclusive a própria vida humana. No Brasil, o esgoto é o maior vilão para a qualidade da água. Quando é jogado num rio, por exemplo, ele reduz a quantidade de oxigênio, altera o equilíbrio do ecossistema e pode causar a morte de peixes e plantas. Uma situação conhecida principalmente nas grandes cidades. Por lei, a obrigação de coletar e tratar o esgoto é das prefeituras, que recebem ajuda do governo federal. Também está na lei. O poder público pode cobrar uma tarifa dos moradores para bancar o serviço. Em Brasília, essa taxa é alta, mas tem dado resultado. A prova está em estações como esta. Praticamente todo o esgoto produzido no Distrito Federal é tratado da forma adequada. São 17 estações que recebem os resíduos gerados por 2 milhões de moradores. O esgoto que chega na estação de tratamento é exatamente o mesmo que você descartou lá na sua descarga, no seu banheiro, na sua pia de cozinha. E esse aqui é com 99% de água. O primeiro passo é separar o lixo que não deveria ter chegado aqui. Plástico, preservativos, embalagens são recolhidos e mandados para o aterro sanitário. A primeira etapa é chamada de decantação. A parte sólida vai se acumulando no fundo do tanque. O líquido continua o processo de descontaminação. O esgoto que a gente viu no decantador primário, ele vem para essa próxima etapa e o que a gente está vendo aqui é o chamado reator biológico. Nessa etapa do processo é o lodo ativado propriamente dito. O que é isso? São as bactérias que estão neste tanque que fazem a remoção da matéria orgânica e dos nutrientes que são responsáveis, então, são os contaminantes que tem no esgoto. Para garantir que essa água não contamine o meio ambiente, ela ainda recebe um tratamento químico antes de ser devolvida à natureza. Mas o esgoto não é só líquido e, claro, também é muito importante dar o destino correto para a parte sólida, um processo caro que o Estado nem sempre coloca em prática. Muitas vezes ele não recebe o tratamento adequado e se ele não alcança esse nível de tratamento, ele não tem onde ser disposto adequadamente. Por exemplo, na agricultura ou na recuperação de área degradada, onde você tem a recuperação de fósforo e nitrogênio que está presente no lodo e que é importante para o cultivo da terra. E se você não tratar ele dessa maneira, às vezes você vai ter que ocupar, por exemplo, um aterro sanitário com grandes volumes de lodo, perder a vida útil desse aterro para dispor esse material. Quando deixa de recolher ou tratar o esgoto, o poder público abre espaço para uma sequência de problemas. Os resíduos que vão parar nos rios contaminam a água, que pode ser consumida pela população ou usada na agricultura. O ciclo termina com verdadeiras tragédias. Pessoas doentes, o Estado gastando mais com saúde pública e a natureza cada vez mais longe do equilíbrio. Them that's not shall lose.
that's got his own. They don't come no more, them that's got. Foi há 73 anos, quando defender a natureza era um projeto de poucos, que o Brasil criou o primeiro Parque Nacional, a Reserva do Itatiaia, no interior do Rio de Janeiro. A gente dorme com o som da cachoeira, acorda com os passarinhos. Como em qualquer outra reserva, nos parques nacionais a principal missão é garantir a preservação ambiental. A diferença está na lei, que diz que eles não só podem, como devem, estar abertos à visitação. Um dos lugares mais bonitos que eu já tive a oportunidade de ter estado é a Chapada de Veadeiros, são as cachoeiras, os rios, uma coisa, uma beleza, de uma energia muito, muito significativa. Para mim é interessante conhecer isso e conhecer as pessoas, conhecer o lugar. Somada, a área de todos os parques nacionais chega a 24 milhões de hectares, o equivalente ao estado de São Paulo. Mas hoje apenas 30 das 67 unidades estão abertas à população. Vários fatores podem justificar essa distância entre o que está no papel e o que realmente acontece de norte a sul do país. Quando cria um parque, a primeira providência que o governo deve tomar é fazer a desapropriação das terras que deixam de ser particulares para se tornar patrimônio do país. É justamente aí que está o principal problema dos nossos parques. Em praticamente todos, a chamada regularização fundiária ainda não foi concluída. Se faz necessário, tanto do ponto de vista da gestão e da garantia da conservação dessas áreas, como do ponto de vista social e de direito do cidadão que teve sua área incluída na unidade de conservação. A maior consequência dessa demora é a ocupação irregular. Só no Parque do Itatiaia, aquele criado em 1937, ainda moram centenas de famílias. O problema se repete no Maranhão e ameaça este paraíso que atrai gente do mundo inteiro. No interior de Pernambuco, o mesmo impasse. O Parque do Catimbau foi criado há 8 anos e até agora só um processo de desapropriação foi iniciado. Ao longo do tempo, o Brasil também deixou de fazer um outro dever de casa que poderia ajudar e muito na proteção dos parques nacionais. É lei. Toda unidade de conservação deve ter um plano de manejo, mas boa parte ainda não conta com esse documento, uma espécie de estatuto que deixa claro tudo o que pode e o que não pode ser feito na reserva. Em todo o país, não é raro encontrar planos que estão desatualizados. A tarefa de discutir, elaborar e pôr em prática essas regras é do Instituto Chico Mendes. O órgão ligado ao governo federal se defende. Até 2 anos atrás, nós só tínhamos 76 unidades de conservação com seus planos de manejo. Nesses últimos 2 anos, nós já elaboramos mais 30 planos de manejo e estamos trabalhando simultaneamente na elaboração de 103 planos de manejo, hoje, neste momento. Sem normas claras, é difícil controlar a ação de quem ignora os limites de preservação. A prova aparece em situações como o excesso de visitantes, que virou regra no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, ou na destruição de pinturas rupestres no agreste pernambucano. Mas também temos o que comemorar. Em alguns parques, o país conseguiu transformar em realidade a proposta de aliar turismo e proteção. Bom para a natureza, melhor ainda para o homem, que pode conhecer toda essa beleza.
Tá cada vez mais fácil comprar um carro. O brasileiro ama carro. Tem muita facilidade para se comprar hoje no mercado. Divide até em 70, 80 vezes. O sonho mesmo de consumo mesmo é um Gol Zero 2010 preto. Mas nem sempre o dinheiro é suficiente para pagar o 0 km. Agora eu só estou estudando, não estou trabalhando. Aí eu tenho que andar com esse carro que eu sempre tive. Quem não tem cão, caça com gato, né? Esse carro aqui, inclusive, vou levar ele amanhã para o concerto. A idade média dos carros que estão circulando no Brasil é de 9 anos. Somando veículos de carga, de passeio e ônibus, são cerca de 16 milhões com mais de 15 anos de uso. Considerando apenas os caminhões, a frota é ainda mais antiga. Seriam necessários fazermos o sucateamento de 50 mil caminhões por ano, e no nosso caso é tão grave que para que isso se complete nós necessitaríamos de um ciclo de 13 anos para a retirada e total eliminação de veículos com mais de 30 anos hoje no Brasil. Além de deixar o dono na mão com frequência e de representar um risco no trânsito, essas verdadeiras sucatas também prejudicam o meio ambiente. Os motores antigos consomem mais combustível, são mais poluentes e, além disso, esses carros velhos têm menos materiais que podem ser reciclados. Pelo tamanho e principalmente pelo valor, os carros não podem ser tratados como lixo comum. Normalmente, quando deixam de circular, eles têm os mesmos destinos. Lotam os pátios dos Detrans e da polícia ou simplesmente são abandonados pelos donos. Um material rico que poderia voltar ao mercado. Que a gente não chama de resíduo, né? A gente chama isso de sucata, de matéria-prima, né? E se engana quem pensa que mandar as sucatas para o ferro velho resolve o problema. Ao contrário, ele só muda de endereço. E os resíduos, muitos deles tóxicos, continuam poluindo o solo e a água. Mas o que parece um problema enorme e sem solução pode ser resolvido de um jeito simples, basta reciclar. Um carro de passeio, por exemplo, pesa em torno de 1 tonelada e é feito principalmente de aço, vidro, plástico e borracha. 4 materiais altamente reaproveitáveis. Em outros países, essa sucata já alimenta uma indústria de peso, mas no Brasil a atividade está só no começo. Uma das maiores empresas do setor é esta, que funciona em Guarulhos, na Grande São Paulo. Neste pátio são reciclados cerca de 500 veículos por dia. Coletamos esse material, não só a sucata de automóvel, de fogão, geladeira, ela é separada, ela é classificada internamente e parte dela vai para o nosso triturador, que é essa shredder. Coloquialmente dizendo, é um moinho gigante que você coloca um carro e ele separa tudo que é de metálico por um lado e o não metálico, que não serve para a indústria do aço, ele é separado. Um processo que vai muito além da preservação ambiental. A Confederação Nacional dos Transportes aposta na criação de centros de reciclagem para renovar a frota de caminhões, gerar emprego e tirar muita gente da clandestinidade. Mas não tem sido fácil tirar o projeto do papel. De cada 100 carros que deixam de circular, apenas 2 são reciclados. Quem está na linha de frente dessa batalha diz que para mudar a realidade que sempre foi regra no Brasil, é preciso vontade política, investimento e, claro, consciência ecológica. Você tirando um veículo velho da rua, você polui menos, o trânsito flui melhor, porque você vai ter carros mais novos andando, você põe a indústria da reciclagem para trabalhar, a siderurgia para trabalhar. Eu acho que é só ganho, é só ganho. Eu não consigo enxergar o porquê não acontecer. Buscar no fundo do quintal os ingredientes para uma boa salada. Comer tudo fresquinho e com a certeza de que a couve ou o tomate não carrega nenhum resíduo de agrotóxico.
uma alimentação saudável. Essa é a principal vantagem da agricultura urbana, um jeito diferente de produzir alimentos. A agricultura urbana é a arte de produzir alimentos nas cidades, dentro das cidades, nas casas, nas lajes, em praças, nos pneus, nos vasos, nos quintais. Nos últimos anos, muita gente já descobriu que vale a pena aproveitar o espaço, mesmo que ele seja pequeno, para fazer uma horta ou um pomar. As pessoas, elas estão buscando hábitos que estão se perdendo, estão sentindo falta disso que os seus pais, seus avós tinham e que essas gerações futuras não têm. Eu não vou nem na feira comprar nada, quando eu quero vir aqui apanhar aqui. Como o próprio nome indica, a agricultura urbana é a produção de alimentos dentro ou bem perto das cidades. Vale usar espaços públicos e particulares. Também não há limites de tamanho. Pode ser só um canteiro ou uma plantação maior, que garante a renda a várias famílias. Esse tipo de agricultura não traz benefícios apenas para quem planta e quem consome. O meio ambiente também sai ganhando. A técnica economiza a água, evita o desperdício de alimentos e ainda protege o solo. Antigamente isso aqui era cheio de entulho, com rato, com aranha, com escorpião, com cobra. Era cavalos aqui, então era um ambiente sujo para essa comunidade. Aquele lugar que estava entupindo os córregos, os rios das cidades, que provocava enchente, agora ali nós estamos produzindo frutas. Boa parte dos alimentos produzidos pela agricultura urbana vem de hortas comunitárias como esta no Guará. A cidade fica a poucos quilômetros de Brasília. Aqui, 150 pessoas usam técnicas sustentáveis. A não utilização de agrotóxicos, não há uma contaminação da água, do próprio meio ambiente com veneno, né? E toda alimentação, toda produção orgânica, ela tem um respeito maior com o meio ambiente. O principal destino do que é colhido nas hortas urbanas é a casa dos agricultores. Mas a produção tem aumentado tanto que esses alimentos abastecem escolas, creches e ainda são vendidos em feiras como esta, que garantem o sustento de famílias inteiras. Dona Margarida, que tem 13 filhos, se dedica à plantação há 30 anos. Diz que foi graças à terra que conseguiu garantir o que há de mais precioso para a família. Uma boa educação para meus filhos, porque eles estando mais eles têm a hora de estudo deles, né? E eu achei muito importante, porque ajudou em tudo, no alimento, na roupa, no calçado. Mesmo nas grandes cidades, não falta espaço para fazer uma boa horta. Não é à toa que a cada dia mais gente aposta no crescimento da agricultura urbana. Órgãos como a Emater oferecem cursos para quem quer aprender a plantar e, principalmente, a multiplicar essa ideia. Conceitos repassados a professores da rede pública viram aula prática nessa escola. Nesta horta, os alunos tiveram o primeiro contato com a terra e aprenderam lições preciosas. A gente está mais acostumado a ficar na sala. Antes eu não sabia mexer com a terra, agora eu sei. Eu aprendi os nomes das plantas, aprendi a colher, a plantar. Eu não sabia fazer essas coisas, aí quando eu entrei na aula o professor já me ensinou tudo. Acho legal, acho divertido e diferente também. Para a maioria das pessoas, fazer compras é uma obrigação, uma tarefa cumprida de forma mecânica. Nessa hora, quase ninguém pensa o quanto a escolha feita aqui, nos corredores do supermercado, pode afetar o meio ambiente. O que mais joga fora é embalagem. Na hora de comprar, eu não seleciono, não. Tudo vem tanta embalagem que a gente acaba nem parando para pensar mesmo. Qual a quantidade de plástico em uma embalagem como esta, por exemplo? Será que todo mundo sabe que é melhor comprar ovo em caixas de papel do que o embalado com isopor?
E vale a pena levar para casa um produto orgânico, mesmo sendo mais caro? Se pode naquele momento comprar, né? Naquele preço, é bom que leve. Porque nós temos que preservar tanto a nossa saúde como o meio ambiente, né? Não precisa ser radical, mas pensar nesses detalhes faz toda a diferença. É o primeiro passo para colocar em prática a ideia de consumo consciente. O que começou lá nas prateleiras deve continuar aqui no caixa. Basta trocar a sacolinha plástica pela retornável ou por caixas de papelão. Você tem que começar e praticar, é só começar. Porque depois que você começa a fazer, fica uma coisa super corriqueira e simples, como qualquer outro hábito. Já dentro de casa, a gente está o tempo todo fazendo escolhas que ajudam ou prejudicam a natureza. E nem sempre é fácil decidir. Por isso, nós viemos conhecer a rotina de uma família e tirar dúvidas que podem ajudar muita gente a ter um comportamento sustentável. Ambientes como esse, com portas amplas, com muito vidro, eles deixam bastante a luminosidade entrar. Eu tendo uma sala bem planejada, onde facilite a movimentação, eu vou acabar economizando a energia elétrica. Quem elogia a sala de Anali é Bernardo Verano. Ele é gestor ambiental e o nosso convidado nessa visita, que também passa pela cozinha. A primeira dúvida da professora é o que fazer com o óleo usado na fritura. Anali, nunca jogue o óleo usado na cozinha diretamente no ralo. Por quê? 1 litro de óleo contamina 1 milhão de litros d'água. Então nós podemos evitar essa contaminação. Como? Fazendo a separação do jeito que você fez aqui do óleo utilizado, e a entrega desse material coletado pode ser feito para uma associação de coletores de óleo para reaproveitar fazendo sabão ou biodiesel. Assunto esclarecido, partimos para outra questão que também incomoda muita gente. Quando eu vou cortar um bolinho para poder estar mandando na lancheirinha da criança, eu pego o papel, embrulho o bolinho, coloco dentro da sacolinha plástica para não estar tendo contato ali dentro da mochilinha dela. Isso aqui estaria correto? Olha, sua prática está muito bonita, mas nada ecológica, nada sustentável. A melhor opção que nós temos aqui é a utilização de recipientes como esse, de Tupperware. Por quê? Conserva o alimento, evita contatos com a lancheira, o menino vai pegar, vai abrir, comer, devolver, vai trazer esse Tupperware de novo para casa, que lavou, tá novo, gerando uma quantidade mínima de resíduo. Mesmo tomando cuidado no supermercado e principalmente dentro de casa, a gente está sempre gerando algum tipo de resíduo que vai parar na natureza. O impacto é inevitável, mas as consequências podem ser amenizadas. Na rua de Anali, por exemplo, não há coleta seletiva. Mesmo assim, a família separa o lixo. Quando esse lixo seu separado chega para um catador, ele já chega limpo, seco, dando um valor econômico ao produto maior. Isso gera ações sociais que permitem que o filho desse catador não mais cate lixo, e sim entre numa escola, num processo social de aceitação e de crescimento social. É claro que é preciso colocar em prática grandes ações e investir muito dinheiro para que o planeta se torne mais sustentável. Só que ficar esperando não resolve. Como a gente viu, pequenas atitudes também são importantes. Que tal usar essas dicas na sua casa, ensinar a um amigo, passar adiante? A humanidade agradece. Tem que começar a pensar, e é urgente isso. Tem que começar a pensar assim, isso é consumo consciente. Levar o menos lixo para casa, porque tudo acaba virando lixo depois. Rios completamente sem vida.
As crateras denunciam a devastação da Mata Atlântica, paisagem típica de regiões que sobrevivem da exploração do carvão mineral. O efeito estufa que todo mundo está falando é exatamente você usar carvão para gerar energia. No mundo inteiro, o carvão ainda tem um peso muito grande na produção de energia, algo em torno de 25% do total. No Brasil, a época de ouro dessa matriz foi em meados de 1970, durante a crise do petróleo. Hoje essa realidade é bem diferente e os maiores investimentos têm sido nas chamadas fontes renováveis. O resultado mais visível dessa escolha é a redução do número de minas em operação. Hoje elas se concentram principalmente no sul do país. Esta é uma das maiores, fica em Criciúma, no interior de Santa Catarina. A região responde por metade da produção nacional de carvão. O estado emprega pelo menos 4.000 trabalhadores, a maioria homens, que passam horas debaixo de toneladas de terra. Para mim, descer uma mina é a mesma coisa que andar numa rua na cidade. Tenho prazer de estar no subsolo. If you wanna be my friend, you want us to get along, please do not expect me to wrap it up and keep it there. The observation I'm doing cold, but one of us misread. What do you know? Mas a exploração do minério, que há mais de um século traz riquezas para a região, também deixou uma herança indesejável e difícil de administrar: a contaminação do ar, do solo e principalmente da água. O maior vilão desse processo é a pirita. O mineral é retirado junto com o carvão e, quando entra em contato com água e oxigênio, se transforma em ácido sulfúrico. As águas eram jogadas em qualquer local, ninguém se preocupava. Por isso que 90% de todas as drenagens da região carbonífera têm um pH muito baixo e não tem condições de ter vida animal nenhuma. A paisagem foi transformada. Era difícil não se impressionar com a água ácida e com as esculturas formadas a partir do acúmulo da ferrugem. Um quadro que levou a sociedade a reagir. Foram 2 décadas de denúncias e cobranças até que finalmente a realidade de abandono e descaso começou a mudar. Obrigadas pela justiça, as empresas criaram um projeto para tentar devolver vida à paisagem. As primeiras ações saíram do papel há 4 anos. Hoje as empresas gastam 7 milhões de reais por ano para recuperar a área degradada. Aos poucos, buracos como este, de até 20 metros de profundidade, são totalmente cobertos. Camadas de argila, calcário e adubo remodelam um terreno e isolam um material tóxico. Essa foi a solução que a gente encontrou: isolar esse material do contato com a água e do oxigênio e conservando esse material para um possível uso no futuro, né? No caso da água, a tarefa é ainda mais difícil e demorada. Não dá de pegar 90 km por 20 km, apertar, tirar toda a água e depois botar de novo. A água que está contaminada tem que sair para daí a água nova substituí-la. Mas não dá para desanimar. Metade da área destruída, cerca de 300 hectares, já foi resgatada. Eu lembro daquela água preta que descia poluindo os córregos, os rios. Não se vê mais a fumaça de enxofre que provocava a morte de muitas crianças. Essa batalha para recuperar e, sobretudo, evitar que a natureza continue sendo contaminada pelos resíduos da mineração ganhou um reforço importante em 2010. A Política Nacional de Resíduos Sólidos proíbe que esse material seja lançado no mar, em praias, rios e lagos. Mais do que nunca, dar um destino correto a esse lixo tóxico é obrigação das empresas. É muito fácil você poluir, mas é muito difícil você despoluir, tá entendendo? É muito difícil. Demanda técnica, tempo, recursos. How my thoughts they spin me around, and how my thoughts they let me down, and how my thoughts